Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Hoje estudaremos a sexta lição deste trimestre com o tema Paulo no poder do Espírito. Nesta lição veremos a definição da palavra poder. Estudaremos a experiência do apóstolo Paulo, pontuando a cura de sua cegueira e o revestimento de poder que ele experimentou. Falaremos sobre o ministério de poder que Paulo recebeu, mostraremos a manifestação dos dons espirituais na vida deste servo de Deus e, por fim, notaremos como se desenvolveu o poder do Espírito Santo na vida deste servo de Cristo. Quer aprender sobre este importante assunto? Então, continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia que a palavra poder se deriva do termo grego dunamis, que no nosso vocábulo significa dinamite? Tal palavra é usada para indicar milagres e maravilhas, isto é, feitos que requerem poder extraordinário e sobre-humano. O texto áureo da nossa lição nos diz: E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos, capítulo 19, versículo 6. A verdade prática da lição nos diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. O objetivo geral da lição é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Os objetivos específicos da lição são três. Primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E terceiro, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1 ao versículo 7. Acompanhe conosco. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que havia Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas, e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Bem, queridos irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Também contamos mais uma vez com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, professor Jonas. Paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Estamos hoje na lição de número 6, que tem como título Paulo no poder do Espírito. E falando sobre poder, nós precisamos já de forma introdutória trazer uma definição da palavra poder. Mas antes de falarmos de forma direta sobre a definição desta palavra poder, Jesus deixou muito claro que seus discípulos, eles seriam revestidos deste poder. Antes mesmo de Atos dos Apóstolos, no Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 16, o versículo de número 17, Jesus disse para os seus discípulos: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Jesus deixou essa promessa
de que seus discípulos seriam revestidos de poder. Ainda falando sobre este revestimento de poder, nós podemos ver as últimas palavras do Mestre amado, antes de ser assunto ao céu, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 5, a palavra de Deus nos diz, a fala de Jesus, não é? Versículo 4, para ficar um entendimento melhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós. Então, tanto no texto de Marcos, presbítero, quero dizer, Jonathan Lucena, como no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, está claro a fala de Jesus de que seus discípulos seriam revestidos de poder. É uma promessa, então, o revestimento do poder. Mas, para comentarmos um pouco sobre este poder, que foi uma promessa feita pelo próprio Jesus, qual é a definição desta palavra poder, para introduzirmos esta lição, presbítero? Pois não, evangelista, trazendo de forma bem objetiva uma definição básica, não é, da palavra poder à luz do texto sagrado. É bom lembrar, por exemplo, que a palavra poder é a tradução do termo grego dunamis, que significa, entre outras coisas, força, energia, habilidade, poder propriamente dito, que normalmente se refere a algum agente de poder ou força capaz de realizar um determinado trabalho. Por exemplo, há quem afirme que a nossa palavra dinamite, não é a palavra dinamite na língua portuguesa, se deriva exatamente desse termo grego, e isso ilustra a natureza da palavra. É uma palavra que também é utilizada nas Escrituras para indicar milagres, maravilhas, isto é, feitos extraordinários, que seria a motivação ou a causa de milagres, vamos assim dizer, que diz respeito a um poder extraordinário e sobre-humano. Isso já aponta, além da definição, sobre a natureza deste poder, que é bom deixar bem claro. O poder que estava sobre Paulo, observe que na própria temática da lição diz Paulo no poder do Espírito. Não era um poder inerente da sua pessoa ou relacionado à sua função, à sua capacidade intelectual, mas era o poder que vinha do alto, como o senhor fez menção aí das promessas já desde o Antigo Testamento que foram reafirmadas pelo próprio Senhor Jesus. Existem algumas passagens que podem ser lidas para corroborar com esta definição, como, por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo de número 22, também Mateus capítulo 11, versículos 20 e também versículo 23, e poderíamos também fazer menção de Mateus capítulo 13, versículo de número 54. Então, trazendo essa definição básica, lembrando que essa palavra poder diz respeito à força, à energia, à habilidade, algo que é uma necessidade, que já ficou bem claro com a sua fala, e entender, entre outras coisas, que esse poder não é oriundo da própria pessoa, mas é o poder advindo, conforme a lição aponta, do Espírito Santo. O próprio Jesus disse, né? Vocês vão receber o poder que vem do alto, do Espírito, não é? Então, o poder, a fonte desse poder é o próprio Espírito Santo. Professor Jonas, o apóstolo Paulo ele teve uma experiência marcante, não é? Na sua conversão. No momento em que ele encontra Jesus, ele experimenta esse poder. E esse poder foi tão grande que fez o poderoso cair, não é? Ele caiu por terra. No momento em que Jesus aparece para ele, a glória de Jesus é manifesta. Ele diz que o brilho mais poderoso do que o raio do sol, a claridade do sol, fez com que ele caísse. Então, o poderoso não resistiu ao poder que veio do alto. E quando ele está lá, professor, 3 dias sem comer, sem beber, em jejum, orando, a Bíblia nos diz no capítulo 9 de Atos que Jesus se revelou a um discípulo simples chamado Ananias. E Jesus disse em visão a Ananias, vai na casa de Judas, não é? Porque este homem está lá orando. E a Bíblia diz que quando ele foi lá, ele impõe as mãos sobre Paulo, ou Saulo, versículo 18 do capítulo 9. E logo lhes
Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, o que o texto áureo nos diz no capítulo 19 da lição, que Paulo fez, né, impondo-lhes as mãos sobre os discípulos, e disse que eles foram cheios, né, receberam poder. Ele repetiu só o que fizeram com ele no início, não é? Porque Ananias, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Esse encontro aqui foi um encontro marcado pelo poder de Deus, não é assim, professor? E esse poder, o que foi que ele resultou logo de início com Paulo? De início. Vou mostrar que Paulo, ele tem uma experiência imediata com o poder de Deus a partir do momento da sua conversão, como o senhor bem frisou, isso, naquele ato que simplesmente ele cai, ele vai para o chão com a presença do Cristo ressurreto. Aí, imediatamente, os seus olhos ficaram como se fosse uma escama. Aí precisou, na verdade, da oração de um discípulo simples, chamado justamente Ananias. Aí justamente Ananias que vai justamente em Paulo, e Paulo já tem uma experiência com poder que é singular, porque no momento que Ananias está orando, cai o capítulo de número 9 e o versículo número 17, diz assim no texto bíblico, que Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejais cheios do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. O primeiro contato, a experiência que Paulo vai ter é, primeiro, ele está recebendo uma cura, porque caíram dos seus olhos como se fosse uma escama, quer dizer, ele torna a ver, e depois ele vai ser cheio do Espírito Santo. E o versículo 18 diz assim: e logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Sobre essa questão do ser batizado, nesse momento, né, que é uma experiência de poder, fazer menção aqui à fala de Donald Stamp, que é o autor da Bíblia de Estudo Pentecostal, ou melhor, autor das notas de rodapé. Ele diz de maneira muito clara, eu leio ipsiliter, né, que diz assim um texto: Donald Stamp, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirmou categoricamente que Paulo, nesta ocasião, recebeu o revestimento de poder. 3 dias depois da sua conversão, Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. Nós também temos outro comentário, que é justamente o comentário bíblico pentecostal, que diz assim: também supõe, o relato de Atos não declara precisamente quando ele recebeu o enchimento do Espírito Santo, mas muito provavelmente ele teve a experiência pentecostal quando Ananias lhe impôs as mãos. Em outras palavras, naquele momento recebe a cura. Veja a experiência do poder que Paulo vai ter, recebe a cura e também recebe, segundo a fala desses teóricos aqui, recebe também o ser cheio, melhor, o batismo com o Espírito Santo. Aqui é a primeira experiência, né, que o apóstolo São Paulo tem com poder, a cura e o batismo no Espírito Santo. Presbítero Jonathan Lucena, aproveitando aqui a deixa que o professor deixou, há algumas semanas atrás, alguns dias passados, aqui na Assembleia de Deus em Pernambuco, na IADPE, nós tivemos a edição da 65ª Escola Bíblica de Obreiros. E nós tivemos a feliz oportunidade de ter conosco mais uma vez o ilustre comentarista, pastor e amigo desta igreja, pastor Ezequias Soares. E ele comentou sobre esse texto, eu acredito que o senhor estava nesta plenária, e ele fez justamente esta afirmativa que o irmão Jonas acabou de apresentar de Donald C. Stamp. E eu achei interessante, porque ele disse que aqui acontece 2 coisas com Paulo, não é? Primeiro momento, quando ele é cheio do Espírito Santo, isso aqui é uma indicação muito clara do batismo com o Espírito Santo, e aqui o revestimento de poder, quando Jesus disse: vós recebereis o poder do Espírito Santo. E quando diz, e logo se levantou e foi batizado, ele aponta também para o batismo em águas, né? Então, são 2 experiências simultâneas aqui, o batismo no Espírito e o batismo em águas, que era uma profissão de fé, não é? Falando ainda sobre esse revestimento de poder, presbítero, porque aqui, de alguma forma, vamos ser sinceros, nós que somos pentecostais, nos valemos dessa passagem, não é?
para comentar um pouquinho sobre esse ser cheio do Espírito Santo, né? O que é que o senhor pode falar ainda sobre esse revestimento de poder aí, dessa expressão cheio do Espírito Santo? Muito bem, evangelista Alessandro. A bem da verdade, quando nós analisamos o livro de Atos, o caro professor, o aluno da escola dominical pode perceber que, por exemplo, nessa expressão, nesse contexto, cheio do Espírito Santo, diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, aquela experiência que nós temos aprendido, que é subsequente à salvação. A pessoa é salva e, ao crer nesta doutrina, recebe. Isso pode ser no momento da conversão, claro que pode, como também subsequentemente, dias depois, meses depois. No caso aqui, Paulo foi 3 dias depois. Não é? Isso. Então, é uma promessa que diz respeito a todo salvo em Cristo Jesus. Mas a gente vai perceber, por exemplo, até partindo da própria vida de Paulo, que vai ter outros momentos em que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Sim. E alguém pode dizer assim, mas quantos batismos ele teve, né? Ele foi batizado em todas as vezes? Não, porque embora a expressão seja idêntica, seja igual, quanto à sua forma escrita, mas no contexto mostra uma capacitação específica para um momento, para uma necessidade. Inclusive, nós vamos perceber que durante o ministério de Paulo, em vários momentos, ele precisou desse enchimento, dessa capacitação. Entre algumas ocorrências, me permita fazer menção, sem adiantar assunto nenhum, mas somente para corroborar essa nossa fala, eu me lembro agora, por exemplo, de Atos, capítulo de número 13, exatamente quando ele recebe a confirmação de que há um chamado específico para Barnabé e para Saulo, está isso em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, e diz a palavra que eles foram enviados, separados pelo Espírito, enviados pelo Espírito, está no versículo de número 4, só que quando ele chega na ilha de Pafos, eles pregando o evangelho, se depara com um falso profeta, um mágico, um judeu, que estava a tiracolo, não é, do procônsul Sérgio Paulo, que tinha o desejo de ouvir a mensagem que os missionários estavam pregando ali. E diz o texto, versículo de número 8, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Aí veja o que diz o versículo de número 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, só destacando aqui, que não é Saulo se transformando em Paulo, né? Tem são 2 nomes para a mesma pessoa. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, aí veja, cheio do Espírito Santo, está mostrando aqui dessa capacitação, desse momento específico, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Então, há contextos em que ser cheio do Espírito diz respeito ao batismo, e há contexto como esse, que diz respeito a um enchimento especial, uma ousadia, uma intrepidez, algo extraordinário para, no caso aqui, se opor, não é, à resistência das obras das trevas, para que aquele laço fosse quebrado e o nome do Senhor fosse glorificado. Então é muito bom aproveitar em sala e fazer essa distinção a partir de Atos 9. Muito bem, e o senhor falando aí me fez lembrar do texto que está lá em Atos, já estamos terminando aqui esse primeiro bloco, mas dá tempo ainda a ler, capítulo 2, não é? O versículo de número 2, que diz assim, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, versículo 4, e eu quero frisar aqui este texto, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a mesma expressão cheio lá de Atos 9 é a mesma expressão cheios de Atos 2. Muito bem, estamos terminando aqui esse primeiro momento, mas queremos lhe convidar a não sair daí. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já já nós voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos e amados irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a 6ª lição desse trimestre, que tem como título Paulo, no poder do Espírito. Vamos voltar aqui então para os nossos amados irmãos comentaristas. Nós falamos no bloco passado sobre a definição da palavra poder, vimos que esta palavra poder deriva no português, indica a mesma ideia de dunamis, né, de explosão, de impacto, de poder mesmo.
Vimos a experiência do apóstolo Paulo na sua conversão, que já foi uma conversão misturada com poder, né? Poder que derrubou o grande, poder que fez com que as escamas fossem caídas de seus olhos, poder que lhe revestiu de graça e de uma experiência sobrenatural, onde ele certamente foi batizado com o Espírito Santo. Continuando, irmão Jonas, professor, vamos falar um pouquinho sobre esse ministério de Paulo, não é? Na lição passada, a lição de número 5, quando nós falamos sobre Paulo, a sua pregação cristocêntrica, eu lembro que em algum momento a gente comentou aqui que o seu ministério foi revestido de poder, não é? Muitos milagres, prodígios, inclusive ele cita isso em Romanos 5,19, não é? Que seu ministério era revestido de poder, de graça. Neste programa, no início, nós falamos de que houve uma promessa feita por Jesus, de que os seus discípulos seriam revestidos de poder. O que é que a gente pode falar, então, professor Jonas, sobre Paulo recebendo esse ministério de poder? O que é que a gente pode comentar sobre isso agora? Inicialmente, só reforçar aquilo que já foi lido, que é o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo número 1 e o número 2, que diz o texto, capítulo 13 de Atos, o versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando, impondo as mãos, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Observe que o capítulo 13, versículo 2, diz que o Espírito Santo é quem separou para uma obra que o próprio Espírito Santo também tinha. E essa que era justamente essa obra da evangelização. E essa obra que Paulo e Barnabé estavam chamadas tinha que ser feita, mas sim ser feito através do poder do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai receber, sim, um ministério recheado do poder de Deus. Isso vai se fazer presente, né, mais vívido no texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 15 de Atos, versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Observe como o ministério do apóstolo São Paulo, que foi recebido, claro que o ministério de Paulo foi recebido por Deus, e Deus dota o apóstolo São Paulo de poder, e agora a gente vê isso se concretizar na prática, onde o relato do texto de Atos dos Apóstolos diz claramente, com grandes sinais e grandes poder. Romanos capítulo 15, que também foi da lição passada, que foi citado, versículo 19, o apóstolo São Paulo disse, desde Jerusalém até o presente momento, também no poder do Espírito Santo. E a gente já tem o livro de 2 Coríntios, lá no capítulo 12, só para não errar para o professor não ficar... Capítulo 12, o versículo 12, o apóstolo São Paulo deixa muito claro que esse ministério dele, recebido do Senhor, estava tão envolvido com o poder que diz, olha, o versículo 12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, aí com toda a paciência. E a última sentença é, por sinais, ele começa a separar, sabe? Teve sinais, teve prodígios e teve maravilhas, quer dizer, coisas sobre-humanas que somente Deus faz. Isso foi realizado nesse ministério que Deus me deu para desenvolver. Isso é somente, ministro, alguns exemplos bíblicos demonstrando que Paulo estava no poder do Espírito exercendo. Isso aponta também para uma coisa, né? Que o trabalho da evangelização não pode ser feito sem poder. Ele não é teórico, né? Ele é vivencial, ele é prático, experimental. O Espírito Santo tem que ser vivido para poder também ser pregado. Muito bem. Presbítero Lucena, nós podemos citar algumas experiências de Paulo com esse ministério de poder. Eu vou citar aqui um, que é na cidade de Listra. E eu queria que o senhor falasse sobre outros exemplos, como na cidade de Filipe, na cidade de Corinto, Tessalônica, em Éfeso, quando ele foi para Roma. Temos muitos exemplos. Mas na cidade de Listra, na região ali da Galácia, nós temos Atos 14, versículo do 8 ao 10, a cura de um paralítico. Não é? Isso aqui é no início do ministério de Paulo. Capítulo 13 ele é enviado com Barnabé, já capítulo 14 começa os milagres. E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo,
que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, é a primeira vez que eu vejo alguém ver a fé. É um mistério isso aqui com Deus. Dissem em voz alta: levanta-te, endireita, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamando Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falara. E aí o texto continua, Paulo vai repreender isso aqui, né? Mas aqui é um exemplo de poder no ministério de Paulo já no início, né? Um homem que estava ali paralítico, coxo de ambos os pés desde nascença. Paulo olha, vê nele fé, é uma coisa bem interessante aqui. Paulo diz: se levante. E ele se levantou. Que demonstração de poder no ministério de Paulo. Além desse exemplo, o que a gente pode falar de outras cidades, como Filipos, como já falei, Corinto, Tessalônica, Roma e outros mais? Pois não, evangelista. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas, respectivamente, veja, o senhor citou um exemplo, não é? Mas a gente vai perceber, por exemplo, que durante todo o ministério de Paulo sempre foi marcado pelo poder, desde a sua conversão e agora na sua atuação de serviço. O senhor acabou de fazer menção de um milagre operado, uma cura física, mas o poder do Espírito na vida de Paulo vai alcançar áreas variadas e resolver, por exemplo, atuando de forma sobrenatural nas situações mais diversificadas. Por exemplo, em Atos 16, versículo 16 a 18, aquele texto muito conhecido, naquela cidade, em Filipos, pelo poder do Espírito Santo, Paulo expulsa um espírito maligno de adivinhação que estava em uma mulher, não é? Que dava muito lucro a propósito àqueles que se aproveitavam. O texto bíblico diz o seguinte, Atos 16, versículo 16 em diante. E aconteceu que, indo nós à oração, Lucas está incluído aqui, não é? Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então aqui está um milagre de libertação. Isso. O senhor fez menção de uma cura, não é? De alguém que era leso dos pés, e agora alguém que está sendo liberto de uma opressão maligna. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que foi estudado também na lição passada, Paulo disse que chegou na cidade de Corinto não com palavras persuasivas, mas por demonstração de Espírito poder. E de poder. E essa atuação do poder na vida de Paulo foi tão evidente que no Novo Testamento, a igreja que mais tem, não é, manifestações, vamos dizer, dos dons espirituais, nada mais, nada menos é a igreja de Corinto. Isso. Era tanto fogo, me permita dizer essa expressão, que foi preciso Paulo escrever 2 capítulos específicos, capítulo 12 e capítulo 14, exatamente para corrigir alguns excessos. Mas veja, que todo o ministério de Paulo foi marcado pelo poder do Espírito, em atuações diferentes, mostrando o poder de Deus sobre ele. Professor Jonas, o presbítero Jonathan falou sobre Filipos e Corinto. São 2 cidades em que está claro e evidente a manifestação do poder do Espírito Santo no ministério de Paulo. A gente poderia citar ainda mais alguma cidade, como Éfeso, por exemplo, e Roma. O que foi que aconteceu ali? Será que na Bíblia, o professor que nos assiste, a gente pode citar mais experiências da manifestação desse poder? Sim, podemos, ministro, com certeza. Levando desde já, né, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, como uma referência, mas nós temos um relato mais detalhado mesmo dessa manifestação em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aí a gente tem um relato muito detalhado mesmo dessa manifestação. Observe, porque a cidade de Éfeso era uma cidade mergulhada na idolatria, mergulhada na feitiçaria,
Aí quem é que chega ali? Justamente o apóstolo São Paulo. E tem que levar em consideração outra característica de Éfeso, né? É bom que se diga também que Éfeso, por ser uma cidade grande, imponente, importante na época, mas tinha algumas características que eram terríveis. A questão da idolatria, a questão da feitiçaria, a questão da prostituição. E o apóstolo São Paulo chega ali para pregar o evangelho. E a manifestação do poder de Deus foi tão grande na cidade de Éfeso que abalou a estrutura, e posso até dizer a estrutura econômica daquela própria cidade, que se mantinha a partir da feitiçaria. Pegar somente alguns versículos, capítulo 19 e o versículo 18 de Atos dos Apóstolos, capítulo 19 de Atos, versículo 18 e o versículo 19, para a gente ver essa manifestação do poder de Deus descrita, o impacto desse poder numa cidade tão idólatra. Diz assim: muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do preço, acharam que montava 50.000 peças de pratas. Veja que o poder de Deus trouxe libertação aqui nessa cidade, e quem era preso a artes mágicas simplesmente estava dispensando os seus livros. Aí nós temos ainda mais alguns versículos, que o versículo de número, capítulo 19 ainda, sim, e o versículo 27, que o poder de Deus fez uma modificação tão grande na cidade, que aqueles que eram responsáveis pela confecção de ídolos se juntaram. Diz o texto sagrado, versículo 27. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo à majestade daquela que é toda a Ásia, o mundo venera até ser destruída. Isso. Então veja a preocupação disso. Olha, o evangelho chegou, fez a modificação, o povo simplesmente agora volta-se para o evangelho, e quem vivia de artes mágicas, ou melhor, de confecção de ídolos também, está perdendo dinheiro. É bom que se diga que esse é o efeito, ministro, e efeito do poder, ministro. Libertação. Muito bem. Cura. Isso é o efeito, isso ficou muito evidenciado na cidade de Éfeso. Ainda falando sobre a cidade de Éfeso, enquanto o senhor estava lendo, me lembrei, versículo 11. Vejamos o que é que diz a palavra sobre a manifestação do poder no ministério de Paulo nessa cidade. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Isso é uma demonstração de poder tremenda, né? Quando a gente olha para o texto que o senhor citou, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, veja, versículo 4 e 5, Paulo diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Aí ele continua, versículo 5. Porque o nosso evangelho, isso aqui eu acho muito bonito, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Isso aqui é tremendo, né? Ele diz que o evangelho que ele pregou não foi somente na palavra, mas foi também na prática, né? Em poder. Paulo em Roma fez algum milagre, presbítero Jonathan? Com certeza, evangelista. É interessante que Roma é o epicentro aqui, né, do mundo, não é? E exatamente a Roma, ele já, ao escrever a sua carta, ele testificou de que Deus tinha realizado por meio dele muitos prodígios. Isso. E em viagem para lá, inclusive em Atos, nós encontramos essa referência no capítulo de número 28, versículo 8 e 9, quando especificamente ele está em direção a Roma, não é? Em Atos 28, versículo 8 e 9 diz assim: e aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Versículo 9 ainda diz: feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Então, até nesse trajeto aqui, num momento de muita aflição,
após ter enfrentado o naufrágio, diga-se de passagem que uma víbora tinha picado Paulo, Isso. não é? E ali operou-se mais uma vez um milagre, que disseram, vai inchar, vai morrer, e Paulo não inchou e não morreu, e aqui está sendo um instrumento de Deus também para trazer saúde ao pai de Públio, não é? Então veja que em toda a trajetória, a operação do Espírito Santo esteve sobre a vida deste apóstolo. Muito bem, então, você que está nos acompanhando aí, foi citado aqui exemplos do ministério de poder na vida de Paulo, na cidade de Listra, na Galácia, Filipos, Corinto, Tessalonicenses, em Éfeso, em Roma. Muitos textos, não é, professor, que mostram que Paulo ele tinha um ministério de poder. Agora, a gente ainda tem aqui 1 minuto e meio, mais ou menos, para terminar esse bloco. E seria interessante a gente dizer, professor Jonas, que Paulo realizou esses milagres e, a partir disso, fica evidenciado em seu ministério os dons espirituais, né? Só citando rapidamente, será que o senhor teria como citar os dons e uma referência para que o professor, o telespectador que está nos acompanhando possa anotar, para que vejamos que esses dons, esse poder, era resultado da operacionalidade dos dons do Espírito na vida de Paulo? Sim, podemos sim. Tem uma série de versículos bíblicos que demonstra justamente isso que o senhor está afirmando, ministro. O dom de variedade de língua, primeiro livro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18. O dom da profecia, primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1, versículo 3. O dom de curar, né? Já foi mencionado aqui, Atos, capítulo 28, versículo 8, versículo 9. O dom da fé, está em Atos, capítulo 14, versículo 8 ao versículo 10. Operações de maravilhas, que nós já vimos aqui, mas é Atos, capítulo 15, versículo 12. E também temos Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12, que já foi lido. Palavra da sabedoria, isso fica evidenciado na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8, e também está registrado em Colossenses, do capítulo 1 ao versículo 26. Palavra do conhecimento, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 22 ao 23, e na segunda epístola aos Coríntios, do capítulo 11 e o versículo 6. E, por último, discernimento de espírito, que já foi mencionado aqui pelo presbítero irmão Jonatas, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 18. Os dons naquele momento estavam sendo exercidos por Paulo e está a referência bíblica. Então, o ministério de Paulo tinha que ter muito poder, não é? Porque os dons do Espírito Santo estavam evidenciados na vida dele. Nós estamos concluindo esse segundo bloco, mas queremos convidar você a aguardar um pouquinho, é bem rápido, um rápido intervalo. Já já nós voltamos com a sua lição, a Escola Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa, hoje estudando a lição de número 6, que tem como título Paulo no Poder do Espírito. Bom, queridos irmãos, nós comentamos aqui uma parte bem importante do ministério de Paulo sobre a manifestação do Espírito Santo e na execução desse poder, trazendo aí curas, libertações, prodígios e maravilhas. Agora, o que eu acho bonito em Paulo é que Paulo reconhece que esse poder não é dele, não é? Ele faz questão de deixar claro isso, porque quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 15, ele nos diz assim: a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Versículo 16, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Ele está, em outras palavras, dizendo de que o poderoso aqui é Jesus. Porque alguém pode se vangloriar porque Deus usou com a operação de alguns dons e dizer, eu sou, né? Eu posso. Opa, alto lá. Somos pó e barro. Ele escrevendo aos Coríntios disse isso, né? Que nós somos um vaso de barro que Deus decidiu colocar em nós um tesouro, né? Então, o poder que foi demonstrado na vida de Paulo, presbítero Lucena, não era dele. Ele pregava
o poder de Cristo. O que é que o senhor pode comentar sobre isso? Pois não, evangelista, essa afirmação ela é bem pertinente, não é? Exatamente pelo contexto atual evangélico brasileiro. Isso. Inclusive, desculpe interromper o senhor, peço até perdão interpelar, mas me veio na mente agora a mensagem para eu não esquecer. Inclusive, existem muitos aí pseudos profetas que estão arrogando, né, ibope para si, porque operou isso, revelou aquilo. Se for tirado, fica só o pó e a cinza, né? Pode voltar para ele. E dentro desse contexto é bom que se lembre aquilo que o apóstolo Paulo ele ensinou, não só pela sua vivência, mas por aquilo também que ele escreveu. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer que não que sejamos capazes de fazer ou dizer qualquer coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso também fala, não é, da atuação do Espírito Santo na vida do crente. Quando eu estava aqui ouvindo os senhores comentando sobre a atuação do Espírito na vida de Paulo na cidade de Éfeso, isso causou um impacto tão grande, uma revolução, não só para aqueles dias, como posteriormente, quando Paulo teve a necessidade de escrever a sua carta aos Efésios, a gente vai perceber de que Paulo incentiva os crentes a priorizar o poder de Deus sobre sua vida. Agora, sempre dizendo que o poder é de Deus. Isso. Como, por exemplo, em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 16, ele vai incentivar os crentes a que sejam corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Veja, corroborados com o poder pelo Espírito. É o Espírito que comunica essa capacidade sobrenatural. Em Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, ele motiva esses crentes a se encherem do Espírito, não é? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E em Efésios, capítulo de número 6, versículo 10, quanto ao contexto, né, em que a cidade de Éfeso, que já foi bem descrita pelo professor, nosso irmão Jonas, ele vai incentivar dizendo o seguinte, em Efésios 6 e 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, esse poder é oriundo do próprio Cristo, pela ação do Espírito na vida do crente. Ele falou isso com muita frequência em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, acerca da fonte deste poder, já que Paulo pregava Cristo, não é? E esse Cristo de poder, ele diz assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Paulo afirmou que Cristo Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. Já foi visto e não custa nada lembrar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, que se ele se encontra acima de todo principado e potestade, Efésios 1, e que tem o poder de sujeitar-se todas as coisas, Filipenses, capítulo 3, versículo 21. E ele diz em 1 Timóteo 6 e 15 que ele é o único poderoso Senhor. Então, esse poder está em Deus, vem de Deus, por meio de seu Filho, através da ação do Espírito Santo. Muito bem. Sendo assim, não tem por que nenhum homem se vangloriar, não é? Como já falei, sem o poder de Deus, somos apenas barro. Professor Jonas, foi falado aqui de que Paulo pregava um Cristo poderoso. Ele deixa claro que os milagres, os prodígios, não era por conta dele, mas por conta de Cristo. O poder vinha dele. Mas Paulo também pregava uma mensagem poderosa, um evangelho de poder. Romanos 1,16 ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a fonte do poder é Cristo, mas a mensagem de Cristo é poderosa. O que é que a gente pode falar sobre isso? Muito bem. O senhor, antes de responder sua pergunta, ministro, veio à mente um versículo, ouvindo aqui o presbítero irmão Jonathan Lucena, que é Romanos capítulo 15, versículo 18, que eu acho impressionante, quando o texto diz assim, porque... É Paulo falando, né? Porque não ousaria dizer alguma coisa que Cristo, por mim, não tenha feito para a obediência do gentio, por palavras ou por obra. O apóstolo São Paulo diz, o que aconteceu, aquilo que foi realizado, que foi feito,
Foi Cristo que fez por mim. Paulo não está dizendo, foi eu que curei, não. Quem cura é Jesus. Então, essa consciência que Paulo tem, isso é uma lição que o professor da escola dominical tem que deixar muito clara na cabeça dos alunos. Quem realiza a obra é Cristo, nós somos simplesmente o instrumento. Concernente àquilo que o senhor perguntou sobre esse evangelho de poder, né? Romanos capítulo 1, versículo 16, que o senhor havia lido aqui, dá ênfase a essa sentença do texto que diz assim, porque não me envergonho do evangelho, não me envergonho do evangelho de Cristo. Nós vimos isso na lição número 5, né? Foi. Por que ele não se envergonha? Porque para o judeu aquilo é um escândalo, para o grego aquilo ali é loucura, mas mesmo assim eu não me envergonho, porque Cristo é poder e Cristo também ele é sabedoria. Aí quando ele chega nessa última sentença ele diz, pois é o poder de Deus, o evangelho é poder para salvação, ele vai dizer, poder para salvar todo aquele que crê. Veja que não é uma coisa destinada somente a um grupo, uma parcela mínima da população. É simplesmente, é o evangelho que é poderoso para salvar todos aqueles que querem receber a Jesus como sendo o único e suficiente Salvador. E outra coisa, Paulo vai dizer na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao 6, dizendo que não foi com, eu acho bonita a revista corrigida, diz assim, sublimidade de palavra, né? Mas eu fui com poder, porque a fé de vocês tem que estar firmada no poder de Deus. Muito bem, é uma palavra muito boa, né? Saber de que a fonte do poder é Cristo e a mensagem de poder é a mensagem do Evangelho. Capítulo 1 do livro de a primeira carta aos Coríntios, versículo 18, eu vou ler novamente essa palavra. Diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, olha, ele está falando do Evangelho, é o poder de Deus. Então, Paulo pregava a fonte do poder, Cristo. Paulo pregava uma mensagem de poder, a mensagem de Cristo. Mas eu posso falar que Paulo falou sobre o poder que era colocado ou disponibilizado aos crentes, aos servos de Cristo, aos cristãos, presbítero? Com certeza. Nós poderíamos usar, dentro da sua didática, evangelista, falar aqui sobre o meio pelo qual esse poder se manifesta. Porque diz a palavra de Deus que ele opera por meio dos seus servos. Isso. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos, veja, Atos dos Apóstolos, é o poder de Cristo manifestado pela ação do Espírito Santo através da igreja. O texto de Efésios, capítulo 3, versículo 20, pode ser utilizado para asseverar essa afirmativa quando Paulo assevera da seguinte forma, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, ou o seu poder, que em nós opera. Veja, que em nós opera. Então, se fez alguma coisa, foi Deus através de nós. Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, diante dos desafios que Paulo ali estava vivenciando, inclusive em decorrência de manifestações sobrenaturais, das grandezas das revelações que Deus tinha dado a ele, ele diz, foi-me dado um espinho na carne, e esse espinho era dolorido, fez ele orar, pedindo para que o Senhor tirasse, e Deus disse a ele a seguinte expressão, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, veja que somos instrumentos. Paulo até fala da limitação quando ele diz se aperfeiçoa na fraqueza. Não entendamos fraqueza aqui como pecado. Fraqueza aqui fala de limitações pessoais. E a graça, a ideia de a minha graça te basta, a expressão no texto original dá a ideia de preencher a minha graça completa. Naquilo que você é frágil, nas suas limitações, a graça de Deus, o poder de Deus lhe completa. Por isso que Paulo disse, então, se é assim, eu vou me gloriar. Agora, não me gloriar no meu potencial, mas nas minhas fraquezas. Porque quando eu penso que sou fraco, então eu sou forte porque Deus nos dá a graça. Muito bom. E essa fala nos faz pensar o que o salmista, professor Jonas, disse certa vez. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dada a glória. A gente lamenta muito porque temos visto nos últimos dias, irmão Jonas, professor Jonas, tantas pessoas que esquecem que esse poder não é dele, não é? Esse poder não vem dele. O capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, versículo de número 9. Eu vou ler mais uma vez, o presbítero falou, mas eu vou ler novamente.
a minha graça te basta, porque o meu poder, Jesus disse, o meu poder. A gente não tem nada, né, professor? Tem nada. O homem não opera milagre, né? Nós somos simplesmente instrumentos de Deus. Tem um versículo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro, mas esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está dizendo, o vaso é de barro, mas o poder pertence a Deus. Quando ele está falando do vaso de barro, reconhece as fragilidades humanas. A gente não opera milagre. Limitações. É a limitação humana que todo ser humano tem. Porque quem vai operar é Jesus. E o apóstolo São Paulo foi um exemplo claro disso. Claro, acho que Romanos, quando ele fala disso, olha, o que aconteceu aqui foi Cristo operando por mim para o benefício da igreja. Muito bem. Estamos chegando à conclusão do nosso programa, do seu programa, melhor dizendo, né? Mas ainda temos aqui um minuto ainda, dá para a gente aproveitar e explorar aqui os comentaristas. Presbítero Lucena, em alguns segundos, né? Eu sei que o senhor tem essa facilidade de fazer isso. Como é que a gente pode resumir o poder de Deus na vida do crente, sem que esse crente se orgulhe, sem que esse crente se vanglorie, sem que esse crente arrogue para si ibope? O que a gente pode resumir disso aqui? Paulo foi Paulo, grande pregador, mas ele disse, não sou eu. O senhor me fez lembrar a própria expressão dele, Gálatas 2:20. Exatamente. Quando a gente entende e faz isso como uma máxima de nossa vida, que não somos nós mais, mas é Deus, Cristo que habita em nós, nos submetemos ao seu domínio, ao seu controle, à sua direção, e a gente entende que não vem de nós. E eu finalizaria, diante disso, o que é que a gente deve fazer? Paulo ensinou isso também em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. O que é que a gente deve fazer? Glória, pois a ele eternamente. Amém. Professor Jonas, uma máxima do Evangelho é que ele cresça e que eu diminua. É o melhor, isso tem que ser colocado como lição de vida para qualquer um, principalmente aqueles que Deus que Deus chamou para o ministério da palavra, né? Importa que ele cresça e que a gente diminua, porque a glória pertence exclusivamente a ele não partilha com ninguém. Muito bem, Deus abençoe. Hoje estudamos que no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz deste exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo nos dias de hoje. Bem, queridos irmãos, envolvidos neste poder do Espírito, né? Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por aquilo que aprendemos hoje com esta lição maravilhosa. Vamos convidar o presbítero Jonathan Lucena, por favor. Pois não, evangelista, oremos em nome de Jesus. Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos por tua graça, Senhor, por tua misericórdia, pelo grande privilégio que o Senhor nos tem dado de juntos estudarmos esta preciosa lição, este assunto tão maravilhoso que demonstra a nossa total dependência e necessidade do poder do Teu Espírito sobre nós e em nós. Continua ajudando a Tua igreja, a cada um dos Teus servos, dirigentes de escola, professores, aos alunos, Senhor. Tu podes, neste dia, estar enchendo os Teus filhos do poder, da Tua graça, batizando no Espírito Santo, Sim, concedendo dons espirituais, pois esta promessa, Senhor, é para os nossos dias. Continua abençoando o Teu povo, espalhado, Senhor, por todo este estado, além das fronteiras de nosso país. Continua abençoando, ajudando e derramando a Tua graça. Permanece abençoando a Rede Brasil de Comunicação, a superintendência das escolas bíblicas dominicais, toda a equipe. Continua ajudando o nosso pastor presidente e a todos que lhe auxiliam. Tudo isso nós estamos a Te pedir, Senhor, e também Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. E amém. Chegamos ao final de mais um programa, onde estudamos a lição com o título Paulo no Poder do Espírito. Na próxima semana, estudaremos a 7ª lição com o seguinte tema: Paulo, o plantador de igrejas.
e esperamos contar, claro, com a sua companhia. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e, claro, compartilhe este programa. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo continue sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.